Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a novela infanto-juvenil Drácula Tupiniquim, de Alciene Ribeiro Leite. E para falar sobre esta narrativa, eu parto da perspectiva do trabalho de doutorado da pesquisadora Carina de Fátima Gomes, em que sua tese intitula-se Literatura e Mercado, uma leitura de 3 novelas infanto-juvenis de Alciene Ribeiro, Unidade e Diversidade. Então, eu já gravei outras videoaulas falando sobre O Filho de Pinguço e O Mágico de Olho Verde, que são as novelas de Alciene Ribeiro que faz parte deste trabalho de Carina. E aqui nesta videoaula eu vou falar agora, me deter sobre Drácula Tupiniquim, na perspectiva da pesquisadora. Lembrando que esta tese já foi defendida pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, orientada pelo professor Dr. Hauer Ribeiro Rodrigues. Então vamos lá. Aqui neste primeiro slide tem aí a capa da obra, Drácula Tupiniquim. Para quem tiver interesse, entre na editora RJ, que está aí, ó, a segunda edição, ou pesquise na internet também, que tem a obra em PDF. Então vamos lá, para ler na íntegra, porque aqui eu trarei algumas passagens, algumas citações, refletindo sobre a análise que a pesquisadora realiza sobre esta novela. Então, Drácula Tupiniquim é uma narrativa que foi produzida no ano de 1989. Foi editado pela RHJ em Belo Horizonte. Seu editor foi Rafael Borges de Almeida, com ilustrações de Rosa Maria Sechito, compondo a série Em Viagem 7. Teve a primeira edição em 1989 e uma segunda edição no mesmo ano. Aparentemente, houve só uma reimpressão da mesma obra, apenas com uma indicação de segunda edição na capa. Então, uma novela que foi produzida no ano de 1989 por essa editora de Belo Horizonte. Teve a sua primeira edição e uma segunda edição no mesmo ano. Aparentemente, há essas 2 edições somente. Drácula Tupiniquim não possui características de literatura juvenil, como personagens jovens, conflitos familiares ou amorosos, primeiras experiências, por exemplo. Trata-se de uma história que pode agradar tanto o público juvenil quanto adulto, devido às características de suspense que contém. Foi publicado pela editora RHJ em Belo Horizonte. Então, veja aqui, esta novela, esta narrativa, ela faz parte do rol de produções, da criação estética de Alciene Ribeiro, em que suas características se configuram na literatura juvenil, por se tratar de personagens jovens, que evidenciam ali, dentre as temáticas, conflitos familiares ou amorosos, em suas primeiras experiências, E trata-se de uma história que ela agrada tanto o público juvenil quanto o público adulto. A narrativa é contada pela perspectiva de um narrador heterodiegético, que não participa das ações. Então, esse narrador, ele não participa das ações. No entanto, esse narrador, ele sabe de tudo que está acontecendo na história ali, do início ao fim, Ele demonstra também curiosidade sobre os acontecimentos. Às vezes, não é possível distinguir se a dúvida é do narrador, esse narrador heterodiegético, nas passagens ali da narrativa, ou de algum cidadão, iniciada em um tempo incerto. Então, vejamos. Na página 5 da referida obra. Nem dia nem noite. Aqui nós estamos analisando o quê? Essa questão de muitas vezes o leitor não distinguir, abre esta dúvida,
se é do narrador ou de algum cidadão, ali dos personagens da trama. Nem dia nem noite. Leite, página 5. A trama revela a preocupação da população de uma cidade, também inominada, sobre diversos crimes que acontecem cada vez com mais frequências. Roubos, assassinatos, estupros, chacinas, etc. Não há muitas informações precisas, e a cada página, entre conversas e fofocas, questões surgem. Onde? Como? Os crimes acontecem paulatinamente, sem nenhuma resposta, sem ser solucionado pelas autoridades competentes. O suspense iguala atores e plateia. Né? Então, vejamos aqui, né? Nestas passagens aqui da narrativa, muitas vezes confunde o leitor, né? O leitor tem que estar muito atento para perceber se é o narrador ou se é um cidadão falando. O medo está em todos os lugares. Lembrando que, como eu disse anteriormente, é uma narrativa que ela agrada tanto ao gosto juvenil como adulto, agrada no sentido assim, de ser indicada como leitura, porque a temática abordada são temáticas que nós escutamos no nosso dia a dia aí, nas reportagens, né, na violência urbana, enfim, de tudo que acomete violência aí em sociedade, né? Então, por isso que pode ser explorada, indicada a leitura por um público adulto ou por um público juvenil. O medo está em todos os lugares, nos espaços rurais e urbanos, dentro e fora das casas, em ambientes naturais ou construídos. Um aqui, outro acolá. Testemunha sua aparição, ora num lugar, ora alhures, ou em momentos iguais em desiguais lugares. Tem o dom da ubiquidade, natureza e origem contraditórias. Os espaços dentro da narrativa sucedem-se e se sobrepõem-se, não sendo detalhadamente descritos, mas sempre inusitados e insinuados como local possível para novos eventos. Né? Então, aqui fala, né, que esses espaços, né, sejam eles configurados ali na narrativa como rurais e urbanos, dentro e fora das casas, né, ambientes naturais ou construídos, né, esses espaços dentro da narrativa, eles se sucedem e se sobrepõem-se, né, eles não são detalhadamente descritos, né. A indefinição da narrativa, então, é uma narrativa que traz essa questão desta indefinição, que tem que ter um leitor atento, né, à leitura e interpretação. Além de contaminar a indefinição do espaço no qual acontece, também se relaciona com as personagens. São homens, mulheres, crianças, jovens e idosos. Todos se envolvem no suspense, mas ninguém é formalmente apresentado ou revelado. Autoridades são mencionadas pelas suas funções, sem maiores especificidades. Então, baratas tontas diante da precipitação dos fatos, as autoridades constituídas aguardam o apoio dos correligionários investidos em cargos de mais expressão. Né? Então, veja ali, esta indefinição na narrativa. Né? Esses personagens, eles não são definidos. Né? Olha lá, baratas tontas. Quem são essas baratas tontas? Né? O apoio dos correligionários. Correligionários, nós sabemos, são os políticos, né? Interpretamos aí. Né? Então, todas as personagens colocadas ali se envolvem nesse suspense. Porém, ninguém é revelado formalmente. Após diversos acontecimentos, toda a população está assombrada. Chega-se o tempo da quaresma. Né? Nós sabemos que a quaresma aí, pelas informações bíblicas, né, no contexto religioso, a quaresma se perdura por 40 dias após
terminando com a Páscoa, né? Terminando ali com a Páscoa, né? A Semana Santa, e aí termina a Quaresma, 40 dias, que antecede a Páscoa, né? A Semana Santa. Estação do sobrenatural, né? Onde se falam muitos, né? De aparições, de coisas que acontecem, que não tem explicação. Né? Histórias de mula sem cabeça, de lobisomem, enfim, isso aí é muito, essa cultura aí, ela é muito difundida nessa época do ano, né? De preferência na lua cheia, em ermo de beira de rio. Animal ou gente que beber de poça, que ele pisou vira lobisomem. Está em Leite, página 11. Medo e suspense possibilitam a criação de lendas ao redor dos acontecimentos. A incerteza sobre o autor dos crimes alimenta o imaginário das pessoas. Aqui nós podemos nos remeter à teoria do iceberg, né, de Heimer, que ele diz o quê? Que é a questão de que a Alciene aqui, ela mostra uma pontinha da situação, que na verdade toda a história, toda a parte da história está submersa. E essa submersão da história é que ativa esse imaginário das pessoas, né, para poder ali distinguir essa segunda história, né, em que Piglia também fala da primeira e segunda história, né? Que cada uma a seu próprio estilo acredita os crimes a uma personagem diferente, influenciadas pela Quaresma. Mas que troço é ele que ninguém viu? De certo é cigano desgarrado da tribo. Ladrão, assassino, terrorista, índio. Mas quem tem o corpo fechado tem. É lobo, mula sem cabeça, é gente mesmo, tarado. Pois é. Papou outra dona. Tem coisa grossa por trás de tudo isso, gente. Né? Então, não tem a definição especificamente. Né? Então, quem é? É um animal? É um terrorista? É um índio? É gente? É uma mula sem cabeça? Né? Isso gera, alimenta esse imaginário do leitor. Né? Essa incerteza sobre o autor dos crimes. Alimenta isso. Outras indagações referem-se aos motivos do crime. Então, por quê? O imaginário, quem realizou essa ação? E outras indagações, quais os motivos desse crime, né? Por que o assassino, ladrão, criminoso age dessa maneira? Qual razão está por trás de cada ato? Os crimes continuam a acontecer e ganham espaço nas plataformas dos políticos. Mas eu prometo, se eleito, que nenhum monstro sanguinário volta a importunar a gente obreira deste município. Né? Então, veja, né, as indagações de quais os motivos que levaram a este crime. Né? Também ativa o imaginário das pessoas. Né? Por que esse assassino, esse ladrão, esse criminoso age dessa maneira? Qual a razão por trás desse ato? Né? Fica se questionando. Então, há uma operação morcego. Após o 8º dia, finalmente o culpado é preso. Sem endereço, lenço, documento e camisa. O bandido só tinha um facão e saco de açúcar pelo meio. Baixinho, assustadiço, confunde-se nas respostas mal balbuciadas. Leite, página 28. Né? Então, veja aqui, nessa operação morcego, após o 8º dia. O culpado encontrado revela algo que Leite, 1989, vai aos poucos esclarecendo em seu texto. Então, aos poucos vai surgindo, vai dando pistas. O criminoso, na verdade, é um ser humano, negligenciado e esquecido. Um pária. A crítica social pode ser observada pelo trecho a seguir. Cultura de grãos, a base econômica, crestam ao sol hastes vergadas. É abandono só, ermo, solidão, solo gretado, pragas, ervas daninhas.
Na cidade, a mendicância, promiscuidade, ócio, desemprego, subemprego. Né? Isso está em Leite, página 27, esta denúncia social aí, né? Trazendo essa figura do ser humano negligenciado. Né? Aí está a crítica social, né? De Alciene Ribeiro. Né? Esse homem, esse ser humano negligenciado em todas as situações da vida, né? Esquecido. A leitura atenta da obra revela que o Drácula Tupiniquim é, na verdade, alguém que foi sugado pela sociedade e que devolve a ela o que recebeu. Então, olha aí a personagem, esse Drácula Tupiniquim. Ele devolve à sociedade o que recebeu. Então, ele recebeu violência, devolveu violência, né? Então, olha lá, violência foi o que ele recebeu. O título da obra, ao inserir um adjetivo relacionado aos indígenas do Brasil, né? Porque tupiniquim, né, é uma palavra de origem indígena, né? Especifica a criatura, transformando-a em um ser nacional, né? Então, a partir do momento em que ela, né, ela transforma esse ser, ela dá voz a esse ser, né, transformando-o em um ser nacional, né, reconhecido. Drácula Tupiniquim, ao utilizar-se do nonsense, possibilita ao leitor observar a realidade exposta, a princípio de maneira agigantada e irreal. Mas aos poucos é possível perceber que a descrição dos fatos refere-se aos diversos problemas sociais encontrados no Brasil e de maneira crítica transformados em ficção por Leite. A obra é uma oportunidade de olhar a realidade ampliada e refletir sobre ela. Então, olha aí toda a denúncia social trazida por Alciene Ribeiro Leite nesta novela. Né? Então, esse Drácula aí, né, possibilita o leitor atento, ele vai refletir, né? Percebendo pelas ações, pelos crimes, pelas descrições dos fatos, né? Trazendo aí, Alciene Ribeiro, ela traz aí uma segunda história por trás de toda essa violência, né? Ela traz aí os diversos problemas sociais encontrados no Brasil, né? Explicitando aí por meio das ações dessa personagem. A obra Drácula Tupiniquim tem a questão do tempo bastante marcada. Então, a questão do tempo aí, ela é bem expressa, né? São fatos que acontecem em um dado período, em que acontecem os assassinatos, os crimes e o período de investigação. A narrativa é rápida, como o passar do tempo. Então, nós sabemos aí, analisando a questão dos estudos do tempo, né? Tem o tempo da narrativa, né? E tem o tempo da história contada, o tempo do discurso, né? E ela traz aí de uma forma muito veloz, que eu posso falar, né? Que a minha pesquisa é descobrir esse turbilhão em Alciene, e ela traz isso de forma veloz, né? Quando ela traz essa narrativa é muito rápida, como essa questão que o tempo também passa rápido. E isso passa a ser um turbilhão, né? Na escrita de Alciene Ribeiro. No calendário é a quaresma, estação do sobrenatural. De preferência na lua cheia, um ermo de beira-rio. 8 dias durou a Operação Morcego. Um jogo de esconde-esconde, acha e desacha, apoio na arte e captura aprendida nos quartéis, no espaço aéreo, na selva de verdade e na urbana. Homens rãs e bombeiros vasculharam o rio. Aventureiros do lugar, na retaguarda, usam os truques observados nas esquinas da vida.
No 9º dia, puseram-lhe as mãos e algemas. Então, olha lá como ela se refere. Homens rãs, bombeiros, aí as personagens, né? Mas não tem um nome também. Né? Ela se refere por vários termos, né? Drácula Tupiniquim tem o espaço das ruas e da cidade marcado também pelos diálogos. Nem dia nem noite. Vento frio lambe as falas de esquina a outra. Murmúrio algo lúgubre, assustadiço, raros transeuntes apressados. Né? Então, veja aí, nem dia nem noite. Né? Então, aí ela explora bastante esses espaços, né? Espaços das ruas, espaços das cidades, marcado pelos diálogos, né? Por meio dos diálogos até traz em forma de obra, em forma de gênero teatral, né? Os espaços de fala, né? Os diálogos. O rosto imutável frente aos curiosos na delegacia, durante o interrogatório, página 31. Com relação a personagens, Moisés analisa que o número muda radicalmente com relação ao conto, pois os protagonistas são inúmeros desse conto, né? Tem muitos protagonistas nesse conto, sendo muitas personagens secundárias também. A trama tem ritmo acelerado, um ir e vir constante, muito rápido, muito veloz. Precipitado, decorrente do fato de basear-se mais na ação do que nos caracteres. Né? Então, faz com que o leitor ele se baseia mais na ação do que nos caracteres. Né? Então, Moisés diz isso aqui, né? Este autor aqui, né? Que o número muda radicalmente, né? E a trama tem ritmo muito acelerado, precipitado, decorrente do fato, decorrente justamente dos fatos que acontecem de forma veloz. Drácula Tupiniquim tem como personagem o coletivo, sem nomes, são muitos personagens, né? O monstro assassino, responsável por todas as mortes, recebe um nome em toda a narrativa, o nome de coisa. Né? Então, esse monstro assassino aí, né, que acomete essa cidade em violências, que ninguém descobre quem é, né? Ele recebe o nome de coisa. Todas as personagens são generalizadas. Velho, mulher, menino, homicida, criminoso, policial, político. Então, ela fala de forma genérica, né? Como tem aí na página 5, ó. Beraninho, Rio. Beraninho, Rio, do lado de cá, de hoje para amanhã. Sexta-feira. Célio, menina, mulher. Está em Leite, página 5. O grito, tanto de uns como de outros. Homem matado, página 7. O criminoso ronda por ali na calada da noite, página 9. Então, é muito generalizado as personagens, né? Não tem um nome específico, não tem uma descrição em si, né? Então, tanto ela se refere como a velho, mulher, menino, homicida, criminoso, enfim. Candidatos a candidatos. As próximas eleições perseguem microfones. Não importam as ondas curtas, médias, longas ou FM. Qualquer caixote, degrau ou tijolo serve de tribuna. Né? Então, está em Leite, página 25. Então, ela se refere aí que as eleições perseguem os microfones, né? Mas não importa as ondas, né? Que para os candidatos e candidatos, né? Há candidatos e candidatos. Apenas um caixote, um degrau, um tijolo já serve de tribuna, né? A linguagem utilizada por Alciene para compor suas obras e seu projeto estético é uma das diversidades de sua obra, pois a autora tem o domínio da palavra
e usa-se disso com maestria para a composição de suas obras. A metáfora é uma característica marcante em sua linguagem e faz-se presente nesta e nas demais novelas infanto-juvenis analisadas, bem como em toda sua obra, mostrando a sua unidade de sentido. Né? Então, a Alciene Ribeiro ela utiliza-se de muitas metáforas, de muitas elipses, né, em sua escrita. Né? Então, aí está a diversidade da sua obra. Aí ela mostra a sua unidade do seu projeto estético, a diferença, né? E o domínio da palavra, como ela manipula, né, o lexo, a semântica, enfim, né, o sintático, né, como ela manipula tudo isso com muita maestria, né, com muita irreverência, né, uma linguagem forte, né, uma linguagem carregada de significados. Drácula Tupiniquim aborda a violência, comum nas grandes metrópoles, e cada dia mais, avançando para as pequenas cidades. E todo o impacto que essa violência gera na vida cotidiana, como a mudança de hábitos gerada pelo medo, pelo vandalismo, pelo abandono dos agentes políticos e policiais, sobre a forma com que as autoridades lidam com o problema. Né? Então, nós temos aí, né? Essa obra, ela traz aí essas questões de crimes, né, que assolam aí as grandes metrópoles, mas nós sabemos que isso não é só mais nas grandes metrópoles, né? Crimes são acometidos em todos os lugares, né? Mas em específico nessa, a Alciene aborda essa violência comum nas grandes metrópoles, que a cada dia isso avança mais, né? Demonstrando esse impacto que gera na vida cotidiana do ser humano, né? Que acaba, né? Que passa a viver com medos, né? Assustados, com medos, enfim, né? E aí ela também realiza a crítica, né? A crítica social. E tudo isso pelo abandono dos agentes políticos e policiais, né? Sobre a forma com que as autoridades lidam com essa problemática. Então, ela está realizando aqui uma denúncia social, né? Como está sendo isso? Como está sendo enfrentado isso? Como está sendo organizada essa situação, né? Em favor da sociedade. Todos esses assuntos são tratados por meio dos diálogos entre as personagens. Os diálogos no gênero teatral são chamados, né, essas falas por meio de travessão, das didascálias, né? As didascálias. Então, por meio dos diálogos entre as personagens, de forma rápida, fluida, incorporada ao dia a dia, porque o dia a dia é muito rápido, né? Tudo passa em momentos, né? Em minutos, transformando a violência em algo banal, cotidiano, supérfluo, de modo a banalizar o mal, né? Então veja aqui a banalização do mal, né? Em que esses assuntos são tratados por meio de diálogos de forma muito rápida, né? Porque os crimes acontecem também de forma muito rápida, né? E isso aí é uma forma, um modo dela banalizar o mal. A autora procura em todo o seu projeto estético enfatizar o papel da mulher na sociedade. Em Drácula Tupiniquim, trata-se do medo de andar na rua, o abuso sexual, a violência contra a mulher. Né? Tem até uma passagem que ela se denomina um personagem como tarado, né? Então ela traz aí também essa figura feminina diante desse contexto de medo, né? De andar pelas ruas sozinhas em horários principalmente noturno, né? Que pode ser acometida por um abuso sexual, uma violência de outra ordem, de qualquer ordem, né? Então isso tudo ela enfatiza o papel da mulher também. Além de trazer aqui a questão da violência, abordando a violência das grandes metrópoles, né? Enfim, roubo, assassinatos, crimes diversos, ela também traz a mulher frente a tudo isso. Né? Qual o sentimento dessa mulher? Né? Qual a sensação que ela experimenta em meio a uma sociedade regida por medo? Né?
Breves considerações sobre o conteúdo abordado. Então, vejamos lá. As narrativas juvenis de Alciene retratam diversas angústias do cotidiano dos jovens, como a violência nas cidades, a degradação familiar e a morte como tabu. Mesmo escritas na década de 1980, essas histórias ainda permanecem relevantes, mesclando realidade e ficção. A autora teve suas obras publicadas por editoras importantes na época, o que demonstra a literariedade de sua obra. Né? Então, há essa literariedade pela publicação, né, de seu texto por diversas editoras, né? Então, demonstra aí essa literariedade presente no projeto estético de Alciene Ribeiro, né? E também evidenciando aqui essa questão, né, dessas narrativas juvenis da autora que retrata essas diversas angústias no cotidiano dos jovens, né? Dessa violência da cidade, essa degradação familiar, a morte sendo trazida como um tabu, né? Algo difícil de ser discutido, algo difícil de ser vivenciado pelos jovens, né? E essas histórias, como eu já disse, que a Alciene escreveu isso em 1980. Então, ela já estava além do seu tempo, né? Pensando em tudo isso. Ela já estava além, porque isso se mescla com o nosso cotidiano hoje, com a nossa contemporaneidade, o mundo moderno, né? Isso se configura aí na sociedade, né? Mescla a realidade com a ficção, né? O texto literário destinado ao público jovem tem o poder de seduzir o leitor e, ao mesmo tempo, se revelar como uma obra de arte. Né? Então, olha que importantíssimo, né? Esse texto literário de Alciene, ele se destina a esse público jovem, né? Com esse poder, com essa intencionalidade da escritora, essa intencionalidade de seduzir esse público leitor, sendo jovem ou adulto, por meio das suas temáticas, né? Revelando como uma obra de arte, ampliando sua percepção de mundo, né? De forma que, ao ler a obra, né? Ao se deparar com todas essas temáticas no caso, né? Em que amplia essa percepção do leitor, né? Essa percepção de mundo, né? Essa criticidade, né? Que isso se amplie no ser. Para isso, a literatura juvenil deve respeitar a visão de mundo do jovem adolescente, reconhecendo que ele está em constante processo de amadurecimento, né? Porque nós sabemos que a fase da adolescência para a fase adulta, né? Esse jovem adolescente, ele vive ali um turbilhão de sensações, de emoções, de medo, de alegria, de felicidade, de tristeza, enfim, né? Ele vivencia ali em poucos instantes, né? De forma muito rápida, passa de um humor para outro, vamos dizer assim, né? De acordo com a eclosão dos seus hormônios, enfim. Então, a Alciene Ribeiro, ela traz isso na literatura dela, né? Ela traz essa reflexão ao jovem, né? Ela aborda essas questões, né? Tão difícil de serem ainda discutidas e vivenciadas, né? E a literatura juvenil, ela respeita, né? A literatura juvenil, ela deve respeitar essa visão de mundo do jovem, né? Porque todos os jovens estão em constante processo de amadurecimento. Refletir sobre temas como bebida, morte e violência na literatura infanto-juvenil, que é o que a Alciene traz nessas 3 novelas dela, em Filho de Pinguço ela aborda a questão do alcoolismo, da bebida, né? Todo aquele sofrimento em que o pai traz para essa família, para o filho, para a esposa, diante desse vício, né? Uma esposa triste, uma mulher vivenciando, né? Uma mulher que vivencia um ambiente causticante,
um ambiente de fedor, um ambiente de tristeza, não quer que o esposo se aproxime, né? Pelo cheiro da bebida, de fumo, o filho que se submete também a comprar bebida para o pai no bar, né? O cigarro, enfim, que passa por situações vexatórias em sua escola, quando é chamado pelos colegas de filho de pinguço, age também com violência, porque é o que ele vivencia em casa, né? Então, essas temáticas de Alciene Ribeiro, né, analisando em específico nessas 3 novelas dela, ela aborda essa questão de uma forma, né, bem viva, bem instigante ao leitor, né? Já o Mágico de Olho Verde traz o quê? Traz a questão da adolescente, Mila, né? Que não aceita a morte do pai e a partir dali passa a vivenciar conflitos diversos com seus familiares, não aceita a libertação da mãe, o empoderamento da mãe, em voltar a estudar, em voltar a se valorizar, né? A se gostar, né? O sorriso nos lábios, o namorado novo que chega, por a mãe ser ainda muito nova, né? Então, assim, já no Mágico de Olho Verde traz esse conflito da adolescência, o tratar a morte, né? E aqui no Drácula Tupiniquim traz também o jovem, o adolescente frente a esse cotidiano de violência, né? Frente aí aos assassinatos, ao mundo trágico em que vivemos, né? Toda essa abordagem da violência, né? E então, refletir sobre temas como bebida, morte, violência na literatura infanto-juvenil é uma forma de dar protagonismo, né? O que a autora pesquisadora quis dizer aqui, Karina de Fátima Gomes, né? Karina de Fátima Gomes está dizendo que essa abordagem na literatura infanto-juvenil, né, essa abordagem dessas temáticas da bebida, morte e violência que Alciene Ribeiro traz nas suas 3 novelas, possibilita dar voz a esses jovens, né? Possibilita o exercício desse protagonismo juvenil, né? No sentido de o jovem vivenciar aquela situação, aquela problemática e aprender a partir disso, que aí vem o processo do amadurecimento. Então, a Alciene Ribeiro traz isso de uma forma muito inteligente, né? De dar esse protagonismo aos personagens e abordar o cotidiano dos jovens, né? Porque isso está no cotidiano dos jovens, né? A literatura de Alciene permite a discussão sobre a vida e os conflitos humanos, né? Então, a Alciene, ela se preocupa muito, né? A autora traz isso de uma forma eficaz, né? Sempre com a intenção, sempre com essa intencionalidade de trazer esse despertar, esse discutir a vida dos jovens, esse discutir os conflitos humanos, esse discutir a violência, seja ela a violência de toda ordem, seja ela a violência com relação à mulher, né? Os vários tipos de violência, seja a violência por meio de atrocidades, de um feminicídio, enfim, a violência por meio de um roubo, né? A violência por meio de um assassinato, a violência por meio de um estupro, né? Enfim, a violência por meio de um abuso sexual. Isso tudo são temáticas, né, que são discutidas em suas obras, em suas narrativas ficcionais, possibilitando ao público jovem, né, esse protagonismo, possibilitando esse vivenciar dessa temática, né, trazendo isso para o seu processo de amadurecimento, né? Então, a Alciene, ela permite essa discussão sobre a vida e os conflitos humanos, né? Tratando de situações como a revolta, como a miséria, como a pobreza e a violência doméstica. E através dessas vivências fictícias, né, em que o leitor se depara ali com as histórias da obra,
os leitores podem se preparar para lidar com situações semelhantes na vida real, né? E isso é muito verdadeiro, né? Porque o que está colocado ali de forma fictícia, como a Alciene Ribeiro diz nas entrevistas, né? Que ela parte de situações vivenciadas, que ela parte de situações observadas, que ela parte de situações em sua escrita de observações, de êxtase, né, de inconformismo, né, de revolta perante as situações problemáticas vivenciadas, né? E aí ela traz ali, isso se desnuda no seu texto de forma fictícia, né? Então tem situações que são fantasias, são criadas em suas obras, mas tem também situações e tramas que partem de um real, de uma realidade vivenciada de fato, de fatos reais, né? Então todas essas vivências para o leitor é para ele trazer isso, né? E refletir o seu contexto, refletir a sua vida social, refletir a sua condição, né? E trazer isso realizando um paralelo com situações semelhantes que acontecem na vida real, né? Então essa é oportunizar esse protagonismo ao leitor. Alciene valoriza a estética do texto em suas obras, né? Ela é construindo tramas bem elaboradas que se relacionam diretamente com o universo infanto-juvenil, né? Então suas tramas são muito bem pensadas, muito bem elaboradas, sempre tem a sua intencionalidade, né? Ela valoriza muito essa sua produção estética, o seu projeto estético, né? E ela constrói essas tramas de forma que se relacione com o universo dos jovens, dos adolescentes, dos adultos, né? Sua literatura se destaca pela linguagem peculiar e rica, que imita tanto a fala cotidiana quanto a linguagem dos sonhos. Então, olha que bacana isso, né? Essa literatura de Alciene Ribeiro, ela traz isso, ela possibilita isso ao leitor, né? Essa linguagem peculiar, essa linguagem elíptica que ela traz, essa linguagem metafórica, que com poucas palavras ela diz muito, né? Muitas vezes é um texto curtíssimo, mas um texto denso, um texto em que o leitor, ao ler e compreender, né, ele realiza essa catarse interior, possibilita isso, né? E ela imita tanto a fala cotidiana quanto a linguagem dos sonhos dos jovens, né? Dessa forma, sua obra causa um efeito de estranhamento, né? Aproximando-se do mundo real e criando uma verossimilhança com o mundo possível, né? Então, Alciene Ribeiro, ela possibilita esse efeito de estranhamento. Ela aproxima o leitor do mundo real, concreto, né? E cria essa verossimilhança, cria essa semelhança com o mundo possível, né? A obra de Alciene Ribeiro, ela representa essa diversidade temática, né? Essa diversidade, essa unidade, como bem colocado aqui na tese de doutorado de Karina, né? Literatura e mercado, diversidade e unidade, né? Então a Alciene, ela traz isso de uma forma rica, né? Então a obra, ela apresenta essa diversidade temática de temas diversos, como a violência, o alcoolismo, o abuso, a violência contra a mulher, né, a subalternidade da posição feminina, né, enfim. E também a estrutura como ela elabora os seus textos, né? Em suas narrativas, às vezes ela tem contos que ela cria um conto inteiro em forma de diálogo apenas, né? Então essa estrutura também tem um porquê.
essa estrutura também tem uma intencionalidade por trás disso, né? Seguindo a tradição dos modernistas, né? Isso tudo tem essa diversidade temática, né? Ela segue aí as tradições dos literatos modernistas, né? Sua riqueza linguística e poética é permeada por meio de diálogos, representatividade cultural e essa intertextualidade que a Alciene possibilita, né? Em que os seus textos ele dialoga com várias áreas, né? Várias áreas do conhecimento, né? Essa intertextualidade possibilita a reflexão, né? Ao ler, ao se apropriar de uma narrativa de Alciene, você faz um paralelo com a área do direito, você faz um paralelo com a filosofia, você faz um paralelo com a sociologia, você faz um paralelo com as áreas da ciência, né? Enfim, você faz um paralelo com o religioso, né? Então, essa intertextualidade possibilita. Porque quando você lê uma obra da Alciene, quando ela está tratando, por exemplo, da violência, né, seja qualquer tipo de violência com relação à figura feminina, nós já nos remetemos e muitas vezes vamos pesquisar sobre aquele tipo de violência. E aí adentramos o quê? A área do direito, né? E isso é uma intertextualidade que ocorre, né? Essa intertextualidade possibilita essa riqueza linguística da autora, né? E coloca entre os autores, e a coloca entre os autores consagrados da literatura juvenil, né? A unidade, essa unidade existente em suas publicações, algo muito peculiar da autora, né? Essa unidade que ela traz para o seu texto, né? Essa diversidade que ela alia com essa unidade, né? Em suas publicações se dá pelos recursos linguísticos que ela utiliza, né? Como ela disse numa entrevista, ela não gosta de verbos, de adjetivos, de substantivos, né? Então ela vai escrevendo, vai fluindo, nada estruturalmente elaborado, né? São N versões, ela mesmo diz, né? Então ali a escrita dela ali acompanha em todos os momentos de sua vida, né? No seu cotidiano, né? Ao acordar à noite, lembrar de algo que ela acha legal para a escrita, vai e anota, lavando a louça, temperando o feijão, enfim, como ela cita na sua entrevista, na resposta, né? Que a sua escrita lhe acompanha cotidianamente, né? E isso ela traz de uma forma muito rica em todos esses recursos que ela manipula em sua escrita, né? Todos esses recursos são manipulados de uma forma muito inteligente, né, pela autora. Isso tudo tem essa intencionalidade que eu falo. Isso tudo tem a segunda história, em que Karina fala também, outros pesquisadores, até da terceira história, né, dentro daquela narrativa, tornando-a alvo de pesquisas na área. Então, a Alciene Ribeiro vem sendo pesquisada em várias áreas, né, seja da educação, seja da área das letras, né? Ela vem sendo pesquisada e possibilita, né, trabalhos dela que realiza diálogo, a literatura e o direito, né, a literatura e a psicologia, né? Então são N possibilidades, né, de trabalhos acadêmicos, artigos, proposições de trabalhos diversos em que dá para se apropriar, né? Trazer essa autora que compõe esse repertório linguístico riquíssimo, né? Por meio dessa representatividade de temas, essa diversidade de temas, né? E traz isso para as pesquisas, né? Para a área das pesquisas. Por isso que eu já disse também que as pesquisas da Alciene não se esgotam. Há muito que se falar sobre a autora ainda. Há muito que analisar em seus escritos. Há muito, há muito, há muito. Né? Então, a pesquisa não se esgota em si. A pesquisa aqui mesmo que eu estou lendo, que eu estou me apropriando, me baseando na pesquisa, na tese de doutorado da Karina. Né? Eu também tenho a minha tese que eu estou construindo e está em andamento. E nessa tese eu estou abordando a questão, né, descobrindo a questão do turbilhão.
terá outros autores que vai ainda se debruçar sobre os textos da Alciene, inclusive os textos em estudo, né, vamos supor, particularmente da minha tese, que vai encontrar ainda outras possibilidades de pesquisas, né? Então, isso a torna objeto de pesquisa, isso a torna, né, uma escritora reconhecida nacionalmente, uma escritora que pode ser tida como uma das autoras consagradas no meio da literatura infanto-juvenil, né? Compreende-se também que as obras de Alciene abordam temas comuns na literatura juvenil, né? Então, quais são esses temas comuns? Quando se trata de droga, quando se trata de alcoolismo, quando se trata de sexualidade, né? Quando se trata de temas rotineiros da vida da adolescência, né? Temáticas que são exploradas, que é comum explorar essas temáticas na literatura juvenil, né? Então tem aí, né? Compreende-se que as obras de Alciene abordam temas comuns na literatura juvenil, como a descoberta da sexualidade, a inconstância do futuro, o medo do novo, o processo de amadurecimento, né? Isso tudo gera o conflito, né? Por exemplo, suas personagens, a personagem Mila de O Mágico de Olho Verde, por exemplo, ela tem periodicamente esse conflito que ela criou com todos os familiares é por ela ter o que? Essa inconstância do futuro. Ela não sabe como será a sua vida futuramente, né? O filho o menino, filho de Pinguço, o protagonista também. E se a mãe morre? E se o pai morre? Como será o seu futuro? Então, são sensações que são experimentadas nessa fase da adolescência para a fase adulta, né? Essas inconstâncias de pensar, né? Esse turbilhão, eu estou dizendo, né? Eu trago isso para minha pesquisa, esse turbilhão de sentimentos, esse turbilhão de sensações experimentadas a partir dessas temáticas vivenciadas pelos jovens, né? Então, essa inconstância do futuro e as dificuldades do convívio com os adultos. Nós sabemos que essa fase da adolescência para a fase adulta é uma fase de muito conflito, né? Quem é professor, né, que dá aulas para os adolescentes, para essa fase aí, né, o ensino médio ali, né, que pega a fase ali de 15, 16, 17 anos, sabe o quanto os jovens, né, o quanto é o convívio entre eles é difícil, né, e o convívio entre eles com o adulto, né, justamente por ter essas N situações, esses N conflitos interiores, essas preocupações constantes, a cobrança do futuro, né? O que vai ser, o que vai fazer, como será a minha vida, principalmente se esse jovem, esse adolescente não tem uma estrutura familiar, como é colocada nas narrativas aqui nas novelas, né? Aqui as protagonistas não têm uma estrutura familiar bem consolidada, né? É uma estrutura familiar defasada. Já começa até por Alciene, muitas das obras, por exemplo, em O Filho de Pinguço, nem nomear os personagens, né? Já demonstrando essa desvalorização, essa descaracterização de um núcleo familiar, né, saudável, né? Então, estudar a sua obra é importante para os estudos literários, né? Pois, além de ser inovadora e rica, não foi influenciada pelo mercado editorial. Então, as obras de Alciene não é influenciada pelo mercado editorial, né? Não foi mantendo suas características únicas. Seu projeto estético único, como Alciene Ribeiro diz, né? Suas obras, seus contos, seus romances, suas peças teatrais, enfim, toda a sua produção, ela diz, elaboradas em N versões, né, em situações diversas, ao padrão Alciene, ela chama. Então, ela tem essa estética dela, esse modo peculiar de narrar, de trazer os fatos, né? E isso mantém suas características únicas, né? E representando a figura da mulher em suas narrativas, né? As diversas Marias que ela traz aí,
né, diante de diversos conflitos, né, que não são poucos, situações de violências vivenciadas de toda ordem. Toda situação geradora de um impulso da mulher querer uma liberdade, da mulher querer a sua felicidade, da mulher querer, né, ser dona do seu próprio nariz, num sentido assim figurativo, né, da mulher querer se sustentar, da mulher querer vencer por meio do seu trabalho, né, não ser subalterna ao homem, né, isso tudo ela figuratiza em suas obras, né, em sua literatura, isso é trazido de uma forma muito inteligente. Né? Então, Alciene Ribeiro ela não sofre influência do mercado editorial. Né? É um estudo que vale a pena, né, se debruçar sobre as obras de Alciene Ribeiro, né? Se debruçar sobre os trabalhos, essa recepção crítica do que já tem sobre a autora. Isso é muito rico, porque a gente, como está dizendo aqui, nós precisamos trazer isso, transmudar isso para a nossa realidade, para o nosso cotidiano. E a Alciene Ribeiro, ela possibilita isso, principalmente na literatura infanto-juvenil, na literatura juvenil aos jovens e adultos, pelo simples fato de protagonizar, né, de vivenciar as etapas, para passar por essa fase de amadurecimento, para essa fase de despertar. Né? Então, essa é a intenção da autora. Né? E já partindo aqui para a parte final, né, desta videoaula, que eu espero que tenha contribuído, né, é um trabalho riquíssimo, né, da pesquisadora Karina de Fátima Gomes, está aqui, né, a capa aqui do primeiro slide, né, esse trabalho dela encontra-se na UFMS, no depositório da UFMS, no site, né, tem também no site da Pangeia, né, então esse trabalho dela é riquíssimo, em que ela traz o estudo dessas 3 novelas. Então, vale a pena conhecer, né, ir atrás, se debruçar sobre o estudo, porque há muito que ser explorado. Né? São textos riquíssimos que permite ao leitor, ao pesquisador, né, uma gama de significados, né, de pesquisas riquíssimas aí para o meio acadêmico. Né? Então, vale a pena, sim, se deter a esses estudos de Alciene Ribeiro, né? Em conhecê-la um pouco mais, né? Vivenciar isso como leitor, né? Realizando esse despertar, essa catarse interior, refletindo o mundo em que vivemos, né? E como proposta de atividade para esta aula, né, eu trago como sugestão, tá? A elaboração de podcasts, né? Então, a elaboração de podcast em que você possa tratar nesses podcasts, aí fica a critério de vocês realizar individualmente ou em grupos, né? Tratar a questão da exploração, né? A questão da trazer aqui, ó, um podcast em que traz, em que você explore a questão do medo, a questão das incertezas, a questão da violência que permeia, né, que permeia o nosso mundo atual, né, realizando o quê? Um paralelo com a obra de Alciene, né, que ela traz aqui na sua obra toda a situação de violência representada nas grandes metrópoles. Então, realizar um podcast, produzir esse podcast em que traz, né, em que você explora esse medo, essas incertezas, né, o que essa violência nos traz atualmente, realizando um paralelo com a temática do conto, né, as incertezas que vivenciamos, né, no mundo atual, diante de toda a situação trazida aqui nesta narrativa, nesta novela. Né? É a violência por meio do roubo, é a violência por meio do abuso, é a violência por meio do assassinato, né? É a violência por meio de
tantas outras atrocidades que acometem a sociedade humana, né? A sociedade como um todo, né? Então, que possamos ficar com essas reflexões, né? E produzir, né? E produzir aí podcasts riquíssimos falando um pouco dessa violência, né? Vivenciada no cotidiano, realizando, traçando aí um paralelo com a violência expressa nos contos de Alciene, principalmente nas novelas, nessas 3 novelas. Tudo bem, então? Obrigada pela atenção e eu finalizo aqui a videoaula. Até mais!